Fala pessoal, boa noite. Tudo certo? Vamos esperar entrar um pouquinho mais de gente aí pra gente chamar a Liliana pra gente começar a nossa live sobre importação simplificada. Eu vi que ela já entrou aqui na live. Vamos esperar mais um pouquinho. Preparem aí que vai ser um conteúdo legal para todo mundo que está querendo um custo mais baixo de fornecedores e tudo mais. Essa importação simplificada é um caminho bem legal para quem está procurando isso, tá? Então, sem mais espera, vamos chamar aí a estrela, né, da nossa live. Oi, boa noite. Olá, boa noite, como é que você tá? Tudo bem, tudo certo, e com você? Tudo certo, graças a Deus. Pronta para passar um conteúdo legal pro pessoal aí? Vamos lá. Bem, vamos passar. A ideia é essa mesmo, né? A gente chamar o pessoal para participar da live com a gente, né? Para tornar a live bem mais interessante para todo mundo. Exatamente. Então eu vou pedir para todo mundo que estiver assistindo aí, clica aqui embaixo no aviãozinho, manda pro pessoal ver quem quer ganhar mais dinheiro, né? Porque a importação, a gente sempre pensa na importação com o intuito de ganhar mais dinheiro, de conseguir fornecedores mais fácil, porque eu tô passando por esse momento aqui no Brasil com uma dificuldade imensa de conseguir produtos, porque nos fornecedores praticamente os produtos estão acabando e tá difícil, sabe, essa reposição. Então você ficar na mão desses fornecedores nacionais é meio complicado. Então, eu acho que é isso. Essa é a melhor parte da importação, é você ter os seus fornecedores diretos lá, ou fabricantes da China, enfim, você conseguir sua importação. Então, se apresenta, Liliana. Deve ter alguém que ainda não te conhece aqui. Se apresente aí. Vamos lá. Eu vou me apresentar e vou falar um pouquinho das vantagens da importação. Você falou, né, de 2 pontos importantes aí, né? Buscar direto na fonte, para não depender de fornecedores nacionais, e a parte de custo. Mas tem mais uma série, né, de vantagens aí. Então, para quem não me conhece, eu sou Liliana Lavina, eu sou especialista em importação. Então, aqui no meu Instagram, no meu canal do YouTube, eu trabalho focada em ensinar empreendedores a importar direto da fonte, né? A gente fala bastante da China, mas a real é que você pode importar de qualquer lugar do mundo. E o meu intuito aqui é exatamente os pequenos e médios empreendedores que têm aquele medo de começar, né? E a gente sabe que o dinheiro está sempre apertado, que não pode errar e perder dinheiro. Então, o foco aqui é exatamente esse: passar o beabá, ensinar de forma simples, de forma didática, para vocês tirarem da cabeça de uma vez por todas que a importação é um bicho de 7 cabeças, né? E que é só para empresa grande, para quem tem muito dinheiro, esse tipo de coisa, que é uma crença que muita gente tem. Então, aqui eu faço isso através de mentorias, através de consultorias. Eu também tenho curso de importação para quem quer aprender do zero, para quem quer entender um pouquinho mais de como funciona a importação. Mas tem muito conteúdo gratuito, sabe, Augusto? Tem muita coisa mesmo. Meu canal do YouTube tem muita coisa lá. Então, quem não me segue, vale a pena, porque é bastante informação aqui. E sobre as vantagens, pode falar. Inclusive, para quem não sabe, no ano passado, se eu não me engano, eu achei você justamente pelo Instagram e comecei a conversar com você com a intenção de trazer produtos da China, né? E só não deu certo porque realmente no ano passado o frete estava um absurdo e o valor que eu tinha para investir versus o produto que eu tinha para trazer não compensou pelos fornecedores nacionais, que na época a gente não estava com tantos problemas de fornecimento. Então, para quem não conhece a Liliana, ela já está há muito tempo aí, inclusive eu mesmo já praticamente fiz uma importação com ela, só não deu certo no final das contas, assim, bem no finalzinho. A gente trouxe as amostras, né? Já tem fornecedor desenvolvido. É só aguardar o momento da gente aumentar um pouquinho a quantidade, que essa importação vai começar a fazer sentido para você. Bom, eu trabalho com importação desde 2008, né? Meu foco é a importação marítima, mas eu ensino a importação simplificada, é o que nós vamos bater papo aqui agora, exatamente para quem está começando, né? E algumas vantagens da importação, Augusto, que eu vejo assim, ó.
Além, né, o que eu falo, eu sempre falei desde sempre, quando eu ensino as pessoas eu vejo essas dores, né, de quem trabalha no e-commerce, quem tem loja física, sempre, cada vez está mais apertado, né, o lucro de vocês, a margem de lucro, exatamente por quê? Porque tá aumentando tudo. E aí, na hora de repassar, é um pouco complicado. Então, se você começar a tirar os intermediários do caminho, esse dinheiro vai ficar no bolso de vocês e não dos intermediários, né, que estão participando ali do processo. Então, a grande vantagem da importação é diminuir os custos, porque o segredo de conseguir ter mais lucro não é na venda, é na compra, na maneira como você compra, na maneira como você negocia, né? Então, assim, uma das vantagens óbvias é aumentar a margem de lucro, é você ter autonomia no seu estoque, que você falou, tá difícil de achar aqui no Brasil. Quando você é o importador, você tem o mundo nas suas mãos, você abre as portas do mundo. Eu tenho essa frase, eu uso sempre, você abre as portas do mundo. A importação, ela abre as portas do mundo, literalmente, para você e para o seu negócio. Então, você vai ter autonomia, né, sobre o seu processo de importação. Você vai trazer outra vantagem, inovações antes do seu concorrente, porque a hora que o teu importador vai te entregar aí no Brasil, mais vários concorrentes teus vão achar no mesmo lugar, né? E quando você vai direto na fonte, você encontra primeiro. Então, autonomia, colocar marca própria, isso aqui também é outra coisa excelente que a importação te dá, é comprar direto da fonte, colocar a sua marca, diferenciar o seu produto. Então, é uma série, né, de vantagens aí com a importação. Exatamente. E uma coisa que eu ia falar para o pessoal é que quem não entrou ainda eu acho assim que é a maior vitrine de fornecedores que existe no Alibaba. Quem ainda não entrou nesse site tá perdendo assim praticamente a Disney lá, né? Para quem quer vender a Disney, porque é tanta coisa inovadora, tanta coisa nova e com preço, né? Sem contar que você consegue uma negociação diferente com os fornecedores, né? É como aqui no Brasil, né? Você pode até falar um pouquinho melhor sobre isso, só que a negociação com o chinês, né? Aqui a gente vai falar basicamente da China. A negociação é como se fosse aqui no Brasil. Você consegue realmente trocar uma ideia. Se eu comprar um pouquinho mais, se eu comprar um pouquinho menos, fazer dessa forma. Então tem toda uma negociação, né? Tem. É que muita gente pensa assim, olha no site do Alibaba e fala assim, aquele preço que eu vi lá tá muito caro, não vai compensar. Ou ao contrário, tá muito barato, eu vou trazer. E não negocia, pode até melhorar o preço, ou não se liga que tem os impostos para pagar quando chega no Brasil. Então a importação, embora a importação simplificada seja mais simples de ser realizada, é sempre uma importação e precisa ser feita com cuidado, precisa saber o processo, porque às vezes ela pode virar um pesadelo na sua vida. Então tem que ter todo o passo a passo para ser realizado. Mas sim, você consegue fazer através da internet sem precisar viajar para a China, entrar em contato com o fornecedor, negociar com o fornecedor, fazer todo o processo de importação, inclusive sem falar inglês, porque o app do Alibaba, ele vai traduzindo ali para você, sem falar mandarim e tudo mais. Então, essas importações, né? Agora eu vou falar um pouquinho mais dessa importação simplificada que a gente está falando tanto, às vezes a pessoa que está assistindo não sabe do que se trata, né? Para começar, gente, nós vamos falar aqui sobre importação empresarial. Aquela importação que você faz com seu CNPJ, que você vai receber a mercadoria no Brasil através da sua empresa, você vai nacionalizar, pagar os impostos, fazer a nota fiscal de entrada para fazer a nota fiscal de venda. E isso só é possível com o CNPJ. Então, eu quero comprar com CPF para... Na legislação brasileira, não sou eu que estou falando, a legislação brasileira que fala, né? Nós no Brasil, né, empreendedores, a gente pode fazer importação para revenda só se for o nome da nossa empresa. Liliana, mas eu já vi gente falando que está importando no CPF para revender. Não é legalizado. Essa pessoa, primeiro, ela não está seguindo a legislação, então corre grande risco de tomar multa, de perder dinheiro e multa pesada, tá? Que pode arruinar o seu negócio. E segundo, ela não está conseguindo fazer a nota fiscal de entrada. Então, daqui a pouco, ela não vai conseguir vender em marketplace nenhum. Porque ela exatamente, ela não tá importando, né? Ela está fazendo uma compra internacional, né? Ela não está importando, né? Exato. Então, assim, você pode fazer uma compra internacional? Pode, mas é para o seu uso e consumo. Não é para você revender. Para revender é através da importação que nós falamos aqui no nosso canal. É importação em maior quantidade, importação que você consegue negociar com o fornecedor no atacado mesmo, fazer
toda a documentação e tudo mais. E a importação simplificada, Augusto, que é que a gente diz, eu falo mesmo que é uma importação faixa branca, porque é aquela importação que pode ser o início de tudo para você. É aquela importação que você diz, poxa, eu vou conseguir dar o pontapé inicial na importação através da importação simplificada, né? Como o próprio nome já diz, ela simplifica um pouco. Se a gente comparar com uma importação marítima, com uma importação formal. Mas ela é sim uma importação legalizada também. Ela não é porque ela é simples que você acha, então não é uma importação que eu vou fazer nota fiscal de entrada. Não, você consegue, desde que você siga, né, a maneira como eu vou falar aqui. Então, para você conseguir fazer uma importação simplificada para revenda, primeiro, você tem que ter um CNPJ, tá? Não pode ser no CPF. As importações realizadas através da importação simplificada são importações de até $3.000. Não pode ultrapassar esse valor. Passou $3.000 de produto, você vai ter que seguir para uma outra importação, né? Uma importação marítima. Não quer dizer que se você importar $2.000, você não possa já partir para uma importação formal. Você pode. Mas, geralmente, a importação simplificada, ela acaba sendo mais em conta porque você não tem o custo de despachante. Você não utiliza, por exemplo, um despachante aduaneiro aqui nesse processo. Você não precisa ter o radar. O que é o radar? É a habilitação para que a sua empresa possa importar, né? Mas na simplificada você não precisa fazer o radar. Então ela já é mais simples por isso, né? Não precisa de despachante, não precisa de radar. O transporte é realizado por empresas couriers, né? Que são essas empresas DHL, FedEx, UPS. E é um transporte door to door. Então, imagina para você que está com medo de importar. Eu não vou dar conta, eu não vou conseguir dar conta de depois passar com esse produto na alfândega. Você não precisa se preocupar com isso, porque a empresa que você contratar, né? Que no Brasil as que mais funcionam é o UPS, FedEx e a DHL, tá? DHL. Essas empresas, dá para fazer pelo Importa Fácil dos Correios, mas, sim, como todo mundo sabe, né? O correio não funciona lá muito bem. Então, às vezes, a economia não vale a pena, tá? Mas também pode ser pelo Importa Fácil dos Correios, tá? Enfim, é um transporte door to door, onde o transportador coleta esse produto lá no teu fornecedor, na China ou em qualquer lugar do mundo, entrega para você aí na sua empresa, no seu endereço. Inclusive, passa com esse produto pela alfândega e emite um documento, né? Dizendo que o teu produto passou pela alfândega. Neste momento, você vai pagar os impostos e tudo mais. Então, veja que é um processo que você fecha e não precisa mais se preocupar. É claro que você vai ter que se preocupar com documentação e tudo mais. Mas você não precisa se preocupar com despachante, não precisa se preocupar com agente de cargas, nada disso. Porque... Exatamente. E Liliana, não te cortando, olha que coisa impressionante. Você compra da China, via internet, não precisa de um despachante e recebe na sua casa. É uma coisa impressionante, sabe? É uma coisa que legal, né? É a mesma coisa de você comprar aqui, entendeu? E o mais importante de dizer é que é de uma maneira legalizada, né? Tu não tá fazendo nada que esteja fora da lei, né? Porque a ideia aqui é que a gente construa um negócio sólido, um negócio que você vai poder crescer, que você vai escalar, que você vai poder descansar tranquilo, sem aquele medo de, né, aquele castelo de areia atingido por uma onda que acabou com tudo. Exatamente. E cabe dizer aqui que às vezes as pessoas começam uma empresa e, claro, no começo você compra sem nota fiscal, vai naqueles fornecedores que são dessa forma mesmo, e vende sem nota, vende meia nota e tudo mais. Quando você começa realmente a ter uma empresa, a vender, você vai perceber que isso vai virar um grande problema para você lá na frente. Porque você comprando sem nota fiscal, beleza, no começo tudo bem e tal, mas depois você vai conseguir deitar dormir, né, à noite, deitar tranquilo, sabendo que a qualquer momento sua empresa foi construída na areia, assim, né? Foi construída, não foi feito num terreno fértil e tudo mais, onde ela vai ter uma segurança. Você trabalhar sem nota fiscal, no começo, dá até para engolir. Para a gente começar, tudo bem. Mas tem que ter data para parar, né? Você tem que dizer, exatamente, você tem que ter uma data. Exatamente, pode seguir aí. Exato, então tem que cuidar disso. E vou dizer para vocês, tá? Da noite pro dia mesmo, você acorda e a tua inscrição estadual está bloqueada. E você... Meu Deus, e agora? Imagina que a tua empresa vai ficar parada até você resolver, até eles fazerem todo
Eles não vão ficar só naquele problema. Eles vão fazer uma auditoria geral. Então, assim, a chance de você para pagar uma voltar multa... vai demorar muito. Demora. Exato. Pra voltar, demora. Então, o teu prejuízo é muito maior do que só a multa em si, né? Mas vamos lá. Então, as características da importação simplificada. Até $3.000 por operação. Não precisa ter radar, não precisa ter despachante aduaneiro. O transporte precisa ser realizado por empresa courier. E agora vamos falar sobre os impostos que você paga aqui. Na importação simplificada, você vai pagar 60% sobre o valor aduaneiro, que é a soma do produto mais o frete, mais o seguro. Mas é um imposto único federal. Numa importação formal, para vocês entenderem, você precisa pagar II, IPI, PIS e COFINS. São 4 impostos. Às vezes, a soma desses 4 impostos, aliás, geralmente não chega a esses 60%, tá? Então, é bom abrir um parênteses assim que nem sempre a importação simplificada vai salvar você, vai ser o melhor caminho. Mas ela é mais democrática porque você pode começar por ela para ir desenvolvendo esse fornecedor, entendendo como funciona a negociação, fechando câmbio, documentação, para daí você dar um outro passo, um passo maior, que daí é para uma importação formalizada, né? Que dá de maneira formal, na verdade. Então, assim, você vai pagar 60% e mais o ICMS de acordo com o seu estado. Praticamente é isso. Teve uma pergunta que fizeram, né, Augusto? E geralmente também rola para mim, eles perguntam assim, mas quantas importações eu posso fazer? Você está dizendo que é $3.000 o meu limite. Mas qual é o máximo que eu posso importar? Quantas vezes eu quiser? Posso fazer 5, 6? Pode. Você pode fazer várias importações no ano, no mês, na semana. Desde que cada uma não ultrapasse $3.000, porque se ultrapassar, vai descaracterizar. Vai passar por uma importação formal, aí nesse caso você vai ter que ter radar, você vai ter que ter despachante, tá? Não perde a mercadoria. Ela deixa de ser simplificada, né? A partir desse momento ela deixaria de ser simplificada. Surgiu uma pergunta aqui na minha cabeça. O valor de R$3.000, eu acho que deve ser a dúvida de mais gente aí. Desculpa, $3.000. O valor de $3.000. Ele fica, é só de produto? É produto mais frete ou é produto, frete e impostos? É de bens, tá? Só de bens. É o quanto tu paga pro teu fornecedor lá na China, de bens, tá? De qualquer lugar do mundo, né? Não só da China. Então, assim, eu tô trazendo um produto que custa $2.990. E o meu frete vai custar $500. Você vai somar os dois. Mas o seu produto não passou, entendeu? O seu produto não passou de $3.000. Você pode trazer, não tem problema. É o bem. Aqui não soma frete, também não soma seguro. É só o bem. Os impostos, sim, são cobrados sobre aqueles $2.990 mais os 500 de frete. Entendeu? Os impostos são cobrados em cima. Mas o limite da importação é $3.000 de bens. E aí, um outro limite que tem, né, que a gente tá falando aqui que pode fazer quantas importações quiser no ano, pode, tá? Só tem mais um limite aqui, $100.000 por ano. Então, se você diluir esses $100.000 em 20 importações, 30 importações, tanto faz, tá? Mas não pode ultrapassar $100.000 por ano calendário, tá? Janeiro, dezembro, tem que ter ficado ali dentro dos 100 mil. Você tá trazendo, aí você esqueceu de fazer o controle. Fechou em 100 mil, a última importação vai ser descaracterizada. Mesmo que seja abaixo de $3.000, né? Porque a soma do teu CNPJ ali tá tudo cadastrado, né? O sistema sabe que o teu CNPJ já a Receita, eles não são bobos, né? Eles têm todos os números na mão. A Receita funciona bem pra caramba. Esse é o órgão que mais funciona no Brasil. Imagina. Não tenha dúvida. Então, são $100.000 ano, né? Não são R$100.000, $100.000 ano. $100.000 ano. Até que é bastante coisa. Se você for ver, é bastante coisa. Você consegue fazer... você consegue fazer muita, mais de 3, 4 por mês. Exatamente, é muito dinheiro. Por isso que eu falo, a pessoa ela pode começar com a simplificada, mas ela tem que dominar todos os tipos de importação. Porque se você fizer tanto assim... possivelmente a simplificada não vai valer a pena para você. Vale a pena você já partir para uma outra maior e trazer menos vezes e maior quantidade, né? Porque daí cai o valor dos impostos.
E outra coisa, eu tenho a impressão que a simplificada é o primeiro passo que você tem que dar para sua importação, para você pisar nesse terreno, vamos dizer assim, né? Você começa a fazer uma importação simplificada, você começa a pisar no terreno, você começa a ter noção de como funciona, a fazer o contrato de câmbio, enfim. Tem gente que nunca fez isso na vida, né? Então, é o primeiro passo. Eu acho que vale a pena testar, né? Com certeza. A importação simplificada, ela costuma compensar para produtos pequenos, para produtos leves, né? Porque eu falei ali do frete courier. O frete courier é aéreo. Não existe frete courier por navio. E o transporte aéreo é muito mais caro. Ele vai custar cerca de $25, 20, $25 por quilo que você está trazendo de mercadoria. E esse peso é um peso cubado, sabe? Porque ele vai levar em consideração o peso e o tamanho da sua mercadoria. Se você estiver trazendo uma mercadoria que é muito grande e leve, tu vai pagar pelo peso cubado. Então, o espaço que ela ocupa e o peso, né? E se você estiver trazendo um produto pequeno e pesado, você vai pagar ali pelo peso. Então, você vai pagar o que for maior, ou o tamanho, ou o peso. Então, numa aeronave, você consegue colocar bem menos produtos do que num navio. Então, e sem falar que é muito mais rápido, né? Numa importação simplificada, Augusto, em 7 dias, se você é de São Paulo, ou Rio, ou de Curitiba, você pode receber esse produto na tua casa. É muito rápido, é muito rápido. Saindo da China, exato. Contando o tempo de saída, o tempo de passar pela alfândega, recebendo na tua casa. O normal é 10 dias, mas até 7 dias você pode receber. Então, ela tem essa vantagem, né? Só que o ideal é que seja produto que tenha valor agregado, que você consiga mostrar valor no produto, né? Semi-joia, smartwatch, esses produtos que você consegue vender por um valor mais... eu não vou dizer nem mais alto, né? Mas um produto que realmente você tenha uma margem maior. Eu digo que fato, produtos para importação simplificada, um bom exemplo que eu fico pensando aqui, por exemplo, são cílios postiços, né? São muito pequenininhos, você conseguiria trazer 1 milhão deles assim em uma caixinha, vamos dizer, né? São leves e tal, tudo bem que o valor agregado dele não é tão grande, né? Mas sempre procurar, porque são produtos... eu acho que você tem que ter uma lista de produtos que você pode trazer na importação simplificada. Não adianta você querer trazer produtos muito grandes e leves ou produtos muito pequenos e super pesados. Eu acho que tem que ser o meio termo aí e um produto onde ele seja um pouquinho mais caro para você conseguir agregar valor nele, né? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Assim, tem gente trazendo muita coisa, tá? Tem muita gente trazendo acessório para celular, capinha para celular, que é uma coisa que vende, né? Que nem água. Acessório para bicicleta. Às vezes até pecinha de reposição de eletrônico, tudo por simplificado, entendeu? Porque chega rápido, porque conseguiu fazer um planejamento ali de embalagem, isso também é importante saber. Por exemplo, o cílio postiço, sabe, Augusto? Isso aí é uma coisa que, se você não souber encontrar esse cílio postiço numa embalagem menor, não vai compensar. Porque ele é pequeno, mas a embalagem é grande, né? Cílio postiço tem uma embalagem grande. Então, esse é o tipo de cuidado que quem tem experiência na importação consegue entender e fazer essa negociação, né? Com o fornecedor. Legal. Vamos ver se tem pergunta aqui para nós. Eu já me perdi aqui no... Aqui em cima teve uma pessoa que perguntou alguma coisa aqui. Deixa eu subir aqui. Todo esse processo a gente consegue fazer sozinho ou precisa de um profissional para ajudar com a documentação? Então, vamos lá. A importação simplificada, ela também vai precisar ter a documentação. São 3 documentos principais aqui que você vai precisar na importação simplificada, tá? É a Commercial Invoice, o Packing List, que pode ser os dois no mesmo produto, no mesmo documento, mas você vai precisar. E o WB, que é o conhecimento de embarque. Então, esses são os 3 documentos muito importantes da importação que você vai precisar ensinar, digamos assim, para o fornecedor como fazer. Porque o fornecedor do Alibaba, ele manda para o mundo inteiro. Só que ele não sabe da legislação do mundo inteiro e nem tem que saber. Quem tem que saber da nossa legislação é a gente. Então, o que a gente precisa? Entender de como fazer esses documentos. Gente, não é um bicho de 7 cabeças, tem exemplos, eu mesmo libero exemplo gratuito, né, para o pessoal. Quem está aqui ao vivo, me chama no direct depois, se precisar. Eu libero para vocês.
no Excel, editável, para você ir lá e preencher, ou passar para o seu fornecedor preencher, tá em inglês, ele vai lá e preenche, sabe, todo aquele documento nosso. Porque o nosso, no Brasil, tem um pouquinho mais de informação do que o que ele costuma fazer para o resto do mundo. Se você aprender a fazer o processo, se precisa alguém para acompanhar, não precisa. Mas, de fato, você vai ter que estudar. Você vai ter que aprender. Não dá para chegar e ir lá e pedir pro... tem gente que vai no site do Alibaba, bota o produto no carrinho e espera receber. Gente, não. O Alibaba não é um site de checkout. Ele é um site para vender em grandes quantidades, de atacado. Então, o fornecedor, ele quer que você converse com ele, você negocie com ele. Se você só jogar lá no carrinho e esperar receber, vai chegar, tu não vai ter documentação, tu vai pagar multa. Não é assim, não é o AliExpress, tá? É diferente a forma. Como o próprio o Alibaba falou, eu percebo que ele... o Alibaba eu percebo que ele é meio que um intermediador, né? Ele vai falar, esses aqui são os fornecedores, você que converse com eles e você tente resolver a situação da sua documentação. E aí você conversa tudo certinho para que o produto chegue até você. Não é que nem o Mercado Livre que você comprou e vem, ou o Ali mesmo, que acontece muito isso e tal. Só que a diferença é que no Alibaba você consegue preço que não existe em nenhum lugar. Em lugar nenhum, porque você tem essa comunicação com o fabricante, com o fornecedor, e você tem essa negociação, né? Você consegue negociar um preço que, assim, eu já fiz umas comparações, são preços que realmente não existem. São preços que aqui no Brasil é inimaginável você conseguir os preços do que tem lá. Então, se você saber fazer todo esse processo, como a Liliana disse, você não precisa de um profissional para fazer para você. Mas, claro, você tem que aprender a fazer. É uma importação simplificada, em comparação com a importação normal, que a gente costuma ver por aí, que é o de container e tudo mais, é uma importação muito mais simples. Mas mesmo assim, tem as coisas dela lá que tem que prestar uma atenção, né? Sim, tem o passo a passo a ser seguido, né? E já começa na negociação com o fornecedor. Já começa nesse momento, né? Como que você vai se comunicar com ele? Como que você vai mostrar para ele que você tem uma empresa, que essa empresa tem licença de importação, que você sabe como fazer? Porque quem aqui já conversou com o fornecedor do Alibaba, pode até escrever aqui. Fala aqui quem tá aqui. Se você não fala que é brasileiro e eles vão dizer, Brasil muito complicado, Brasil muito complexo. Então você tem já que passar aconteceu, ele, assim, pelo menos comigo já aconteceu. Sim, eles falam logo de cara. Então eu já me apresento, eu sei, o Brasil é complicado, mas você não se preocupe em relação a isso. Eu sou especialista em importação, eu sei como fazer o processo. Você pode se apresentar assim, olha, eu tenho uma empresa, a minha empresa tem licença de importação e eu sei como limpar isso, né? Porque eles falam clear, né? Então eu sei como passar com esse produto na alfândega. Não se preocupe em relação a isso. Então você já vai deixar o fornecedor mais tranquilo e ele vai te atender de uma outra forma. Ele vai dizer, é mais um aventureiro aqui me pedindo preço. Porque, gente, para vocês terem uma ideia, você imagina que esse cara fala com milhares de pessoas, cara. E aí, toda hora, vem sempre alguém. Então, apresentar, ele já vai te colocar numa outra caixinha. Ele vai te colocar naquela caixinha, opa, esse aqui tem uma possibilidade de se tornar o meu cliente. Então é importante. Isso tudo você aprende, Augusto, seguindo, né, o meu método lá de importação simplificada, você aprende desde aí. Né? Inclusive se comunicar com o fornecedor de acordo com a cultura dele. Cada país tem uma cultura. De repente você vai se apresentar de uma forma que para aquele país, né, não faz sentido. Exatamente. Vou contar e até o que uma a coisa gente que aconteceu comigo. Pode falar. Pode falar. Não, uma coisa simples que aconteceu comigo. Quando eu comecei a trabalhar com o pessoal da China, que foi lá em 2009, eu fui buscar os chineses no aeroporto. Fui lá, eu vendia máquinas injetoras deles, né, no Brasil. E, gente, eu não fiz o dever de casa, tá? Eu cheguei no aeroporto, eles estavam de máscara, 2008, 2009, ninguém nem sonhava que ia ter uma pandemia, mas eles já chegaram de máscara. Porque o asiático, como eu morei na Ásia durante 6 anos, né? Pra quem tá me vendo aí pela primeira vez, eu tava morando no Vietnã até 2 meses atrás. Então, morei no Vietnã, morei na Índia. Então, eu já visitei vários países da Ásia, inclusive a China. E eles têm esse costume de usar a máscara porque é muito poluído.
E aí, quando eles chegaram no Brasil com aquela máscara, eu já estranhei. Mas, gente, eu fui dar um abraço no cara. Ele simplesmente, ele falou, meu Deus, o que essa mulher quer comigo? Vai me atacar essa pessoa. Foi tenso, sabe? E eu falei, ok, daí o próximo eles estavam em 2, o próximo eu só dei a mão, assim, né? E, gente, eu sou desse jeito, eu saio falando mesmo, né? Eu saio me comunicando e tal. E depois eu falei, poxa, né? Que gafe a minha, né? Eu podia já ter visto que eles estavam todos com máscara, né? Mas, enfim, só um pequeno exemplo do que a gente pode fazer de errado, assim, que já pode estragar o começo da conversa. Exatamente. E eu costumo falar que o Brasil é só um país dentro do nosso planeta inteiro, né? E o chinês, pô, é praticamente o centro do universo de fornecedores, né? Eles fornecem para todo mundo. Então, a gente acha que eles estão acostumados a lidar com o brasileiro, mas não, eles estão acostumados a lidar com todo tipo de público, né? E querendo ou não, a legislação brasileira, eu acho, pelo menos na minha visão, é uma das mais complicadas que tem. E aí é isso mesmo que acontece. Eu vou conversar como já aconteceu, de eu ver alguns produtos no Alibaba e tal, e começar a conversar, oi, eu sou e tal, o cara praticamente não te dá atenção nenhuma, porque ele fala, para que eu vou vender para esse cara? Para eu ter problema, sabe? É muito problema. Então, realmente, essa parte de você se apresentar como um especialista em importação, mesmo que você não seja um especialista. Ah, não, aqui a gente dá uma omitida, né? A gente aumenta, mas a gente fala, eu sou, sabe? E se você tá aprendendo a importar, se você tem para quem pedir suporte, cara, você vai falar que você é um especialista, porque você tem o suporte de alguém ali te ajudando, entendeu? Exatamente. Então, assim, você aprendendo a fazer o processo, você consegue fazer e fala que você sabe como fazer, entendeu? Já mostra segurança ali, não fica titubeando muito, que aí... Exato, vai dar o seu migué, vende o seu peixe, né? Fala que você é um especialista e depois você resolve a situação. Porque se você chegar como meio acuado, meio oi, por favor, me faz... Aí eles não vão te dar atenção, porque, na verdade mesmo, eles vendem muito, né? Eles vendem muito. Claro que eles querem dinheiro. Igual a gente, que a gente quer vender aqui, eles querem vender lá. Tanto por isso existe essa negociação. Muita gente fala, como que eu vou conseguir preço bom? Gente, é negociando. Eles querem vender o tanto que a gente quer vender aqui. Eles querem vender para o sustento, enfim, para ganhar dinheiro como um todo. E aqui a gente quer a mesma coisa. Então essa negociação é muito importante. Não adianta vocês só mandarem lá olá, quanto que faz 100 peças disso? Não. Tem que ter a negociação, tem que perguntar. Porque não adianta você só mandar essa mensagem, você não vai conseguir preço nenhum. Ele nem atenção vai tirar para começar, né? É assim, ó, Augusto. O chinês, ele é um cara que gosta de negociar. Faz parte da natureza dele. Ele gosta de negociar. Então, ele vai te trazer uma negociação mais profunda através de alguns pontos específicos. Ele vai te perguntar sempre qual a quantidade que você vai comprar. Eles são muito sensíveis à quantidade, como qualquer outra fábrica é sensível à quantidade. Se você compra maior quantidade, a fábrica vai colocar na produção, vai produzir muito mais, né? Vai ter uma produtividade muito maior, ela vai te repassar esse custo menor. Então, eles vão te perguntar qual que é a quantidade que você vai comprar, né? Qual que é a qualidade do produto. Porque, por incrível que pareça, no Brasil, as empresas, elas... Dificilmente uma empresa que vende para o público A vai vender para o público B, porque ela não quer associar a marca dela para dois públicos, né? Não, eu não vou, eu sou público A, cara, eu sou uma marca famosa, eu não vou querer vender pro grupo C. O chinês, ele não tá nem ligando, porque você às vezes importa com a sua própria marca, ou seja, é a sua marca. O problema é seu, né? Que tá sendo ali... Exato, o produto é seu, então é o seu que tá na reta, você que tem que pensar na qualidade do seu produto. E segundo, às vezes vai sem marca, às vezes vai com a marca deles, mas ninguém nem sabe a marca deles. Então, eles não se preocupam em atrelar a qualidade. Então, o nível de qualidade do seu produto também vai dizer o preço que você vai pagar. O nível da qualidade da sua da caixa ali, da embalagem, o nível de personalização do produto. Eles são muito sensíveis a isso. Então,
negocie, mesmo que você não vai aumentar a quantidade, negocia, sabe? Você fala assim, olha, é a primeira compra que eu tô fazendo. Eu sei que eles escutam isso toda hora, mas joga o jogo limpo mesmo. Olha, essa é a quantidade que eu tô começando agora, ou eu tô comprando uma pequena amostra para depois eu ver como é que tá aqui no Brasil. Eu falo com fornecedores todos os dias. Todo dia eu recebo um monte de gente me perguntando, e daí, Liliana, gostou? Quer dizer, se você for cordial, se você mostrar interesse, eles vão mostrar interesse por você também. Eu tenho muita raiva, agora que quem não me conhece já vai pegar um pouquinho aqui de como eu sou. Eu tenho um nervoso quando alguém chega pra mim e fala assim, ó, eu não encontrei nada no Alibaba com preço bom, o frete tá muito alto. Eu falo, ah, tá. E quanto tempo você ficou pesquisando? 2 horas. Cara, acorda pra vida, meu filho. Nem ele mandou para 2 fornecedores. Exato, ele mandou para 2 gente, fornecedores e achou que tá tranquilo. Você tem que sentar ali na sua cadeira e ficar em cima, cara. Você vai ter que gastar, não vou dizer gastar, que gastar é muito chato, investir. Você vai investir tempo e você vai encontrar um fornecedor. Negocia com ele frete, negocia com ele preço, que seja com uma quantidade pequena. Depois você vai aumentando. Se você vê que aquela importação naquele momento, naquela quantidade não ficou boa, aumenta a quantidade, junta mais dinheiro. Enfim, tem possibilidades. Agora, não fica falando a 4 ventos coisas que você não fez, o teu trabalho não foi bem feito, entendeu? Não foi bem feito. Exatamente. Outra coisa que eu ia comentar com você, tanto que quando a gente fez aquele teste de importação no ano passado, você mesmo falou que eu ia importar uma tesoura, aí você falou assim, Augusto, toma cuidado o quanto que a gente negocia com ele, porque assim, ele faz para todos os gostos. Então, a gente conseguiu X, por exemplo, eu consegui uma tesoura lá por R$10. Ele vai conseguir fazer por 5 a tesoura, só que vai cair a qualidade do metal, vai cair a qualidade do plástico, vai cair a qualidade do parafuso que segura a tesoura. Então, foi essa também a dica que você me deu, porque assim, para tudo existe um limite. E aí é o limite da qualidade. Você acha que realmente você pagando num produto que é 10, você vai pagar R$2, não vai cair nada da qualidade, você comprando a mesma quantidade? É muito diferente você falar assim, ó, eu tô comprando 20 unidades a R$10, mas eu vou comprar 20 mil unidades a R$5. Aí é totalmente diferente. Tudo bem, é possível. Exatamente. Mas se você está comprando praticamente a mesma quantidade e quer um preço totalmente absurdo, de 10 para 2, por exemplo, então vocês têm que tomar cuidado, porque lá na China eu percebo que lá eles fazem a gosto do cliente. Aqui no Brasil, a gente fala assim, ó, quanto você consegue chegar? Se ele conseguir chegar a 5, normalmente a qualidade vai ser a mesma do que o preço que era 10. Lá na China é diferente. Então, sim, essa porque é uma daí bela esse dica. produto já tá. Porque esse produto já tá nacionalizado, não é ele que fabrica, já tá ali. Ele não vai conseguir. Exato. Já o cara lá da China, não. E não existe almoço grátis, né, gente? Não existe milagre, né? Eles vão ter que sacrificar alguma coisa. E eles sacrificam Exatamente, a qualidade. não existe. Exato. E aqui no Brasil foi como você falou, o produto já está aqui. Não tem como ele tirar a qualidade do produto. Então, você comprando lá, existe todo esse feeling, né? Você vai conquistando isso durante o tempo, mas eu acho que essa live serve muito para você que vai começar agora, já anotar todos esses pontos aqui, principalmente as dicas que a Liliana passa, porque ela já está aí, né, nessa vida aí desde sei lá quanto tempo. Inclusive, eu conheci ela quando eu conversei com ela morava no Vietnã, até pouco tempo atrás ela morava lá, do ladinho, né? Já era muito mais fácil a comunicação lá, né? Pô, a pandemia deu uma atrapalhada nos meus planos aí de visitar mais a China, mas enfim, né? Agora também no Brasil, abrindo lá, a gente consegue ir para lá sem problemas. Eu fiz muitos parceiros lá. As minhas viagens para lá, eu fiz parceiros, visitei empresas, visitei trades, então assim, armazéns e tudo mais. Foi muito, muito válido. Então assim, se você precisa de alguém para te acompanhar, então não precisa, mas que é legal você ter aquela pessoa que você curte para você acompanhar, vale a pena demais. Porque a gente traz essas informações, a gente te ajuda a economizar o seu dinheiro. Porque se você erra numa importação, aí vai sair mais caro o molho do que o peixe. Então, é interessante que você tenha, assim, sempre um mentor para que você tire suas dúvidas, esse tipo de coisa. Sim. Mas, aos poucos, você vai andar com as próprias pernas, né? E você vai crescendo cada vez mais aí na sua importação. E você vai ver como a importação vai fazer diferença na tua vida. Ó, muita gente... Tu começou lá e falando assim, ó, a gente às vezes tem dificuldade de achar o produto e tal. Gente, durante esse período de pandemia...
quantas pessoas ficaram sem produtos, né? Se essas pessoas soubessem o caminho das pedras, porque os importadores também pararam. Eles falaram, opa, eu vou dar uma parada, porque tá tudo incerto. Uma loucura, né? Ninguém sabia para onde ia, né? É. Só que você vai dizer assim, nossa, mas aquele produto eu vendia pra caramba, eu tô com uma demanda enorme daquele produto e o cara me deixou na mão. Se você soubesse fazer, dane-se o cara. Você ia direto lá e comprava direto daquele fornecedor, né? Então, exatamente, tem essa coisa da autonomia do teu estoque que eu acho fantástico. Verdade. Aqui teve mais uma pergunta. Vamos lá, tem restrições de produtos a serem importados que precisam de licença ou algo do tipo? Então, produtos com restrições, eu acho que é pelo NCM, né, Liliana? Tem sim. Aliás, essa é uma das características da importação simplificada que eu não falei. Para você fazer a importação simplificada, esse produto não pode ter nenhum tipo dessa licença que você está falando aí. O que é essa licença? Pode ser uma licença, simplesmente uma licença de importação, que o governo decidiu que aquela NCM, para entrar no Brasil, o seu despachante tem que ir lá no Siscomex, ou que seja, né, de alguma forma, comunicar que aquele produto está entrando no Brasil. Isso se chama licença de importação. E depois que você tiver essa licença de importação deferida, você vai poder trazer o produto para o Brasil. Antes disso, você não pode. Ou, por exemplo, produtos que têm Metro, produtos que têm Anvisa, isso daí não dá para trazer na importação simplificada. E já, até porque a simplificada é algo que simplifica o processo. Se o produto tem uma etapa a mais, que é Anvisa, que é Inmetro, já o conceito de simplificado ele já não casa, né? Então, esses produtos não podem ser feitos por importação simplificada. Mas você pode fazer com uma importação, pode ser uma importação aérea formal, porque você pode fazer uma importação formal aérea, não precisa ser só por navio. Você consegue, tá? E então, esses produtos que têm esse tipo de licença, a gente não consegue fazer com a importação simplificada, tá? Aí o seu despachante vai fazer. E como é que eu sei se o meu produto tem licença ou não tem licença? Exatamente como o Augusto falou, através da NCM do seu produto. A NCM do produto é um código de 8 números utilizado em todo o Mercosul. É a classificação fiscal do produto, né? Com certeza você sabe, você já viu, se quem vende sabe que vai ter lá na nota fiscal, precisa ter essa NCM, né? Então você vai pegar essa NCM. Como que eu descubro a NCM? Tem uma série de maneiras de você descobrir, e é muito importante, tá? Essa etapa é muito importante na importação. Porque se você errar uma NCM e tinha licença, você não sabia que tinha licença, aí você vai ter que pagar multa, você vai ter que contratar despachante em cima da hora, vai ter que fazer radar e tudo mais. Então é muito importante que você saiba como definir a NCM do seu produto, como classificar a sua mercadoria. Se você quiser saber no detalhe, o meu canal do YouTube, ó, no link da minha bio tem o meu canal do YouTube, tem uma aula lá, cara, fantástica aquela aula, ela é completa, te mostra tudo sobre NCM, tudo, como você encontra, como você confirma se é aquela NCM ou não e tudo mais, tá? É gratuito, só ir lá no canal do YouTube e assistir. Mas enfim, você vai descobrir qual que é a NCM desse seu produto, você vai procurar no site da Receita, né, o site do apoio ao importador, que tem em detalhe nesse vídeo que eu falei para vocês, e lá vai dizer qual é a licença, se tem licença, se não tem licença. Se tiver licença, já sabe que na importação simplificada não vai dar. Se não tiver licença, vai para frente. Então tá aí respondido, pessoal. Não são todos os produtos que podem ser importados, né, Liliana? Pela importação simplificada. E a importação simplificada. Dependendo do produto, vocês vão ter que fazer uma importação formal, pode ser até aérea, né? Que aí, dependendo do frete, você consegue melhor ou pior, aí precisa de uma negociação e cotação de frete. E outra dica que ela deu, que é um conteúdo gratuito no YouTube dela, que você pode ir lá e assistir gratuitamente, você consegue entender tudo sobre NCM. E como ela disse, o NCM, eu acho que é a primeira parte onde você tem que focar, e é a parte mais importante, porque se você faz toda a negociação de um produto que não pode ser importado, você perdeu toda essa parte por não ter visto o NCM lá no começo. Então, prestem bastante atenção nessa coisa. Porque você tem que ter... Eu divido assim o processo em pré-importação e importação. A pré-importação é exatamente isso, né? É você escolher um produto, aí você vai olhar a NCM desse produto, depois você vai
achar um fornecedor para ele, aí você vai simular os custos, se deu viabilidade no processo. Que o que é viabilidade? Isso é outra coisa que o pessoal me deixa louca. Eu não vou importar da China esse produto porque o frete ficou mais alto que o produto. Fala assim, e como que ficou o resultado da operação? Não, o preço final ficou bom, mas o frete é um absurdo, tá mais alto que o produto. Não interessa. Qual que é a né? diferença? Exato, não olha o frete isoladamente. Olha a operação como um todo. Se você está comprando no Brasil um produto por R$10 e você vai importar por 7, não interessa quanto tu tá pagando de frete, cara. O importante é que você está economizando 30% da importação. Exatamente. Entendeu? Então, o produto final, né? Análise. Exato. É o produto final que vale. Exatamente. Houve uma outra pergunta aqui. O produto é pago antes ou depois da produção, quando você conversa com o fornecedor? Você tem ideia disso aí, Liliana? O produto é pago para ele começar a produzir, tá? Então, o ponto da importação, que é crucial, é você ter certeza que está negociando com um fornecedor joia. Ah, Liliana, mas como é que eu vou saber disso? Então, compre por dentro do Alibaba. O Alibaba, ele é um site que intermedia essa operação para você. Se o teu fornecedor, ele tem um selinho de Trade Assurance lá dentro do site do Alibaba, significa que quando você pagar por dentro do site, daí ele vai te mandar um link de pagamento, você vai pagar por dentro desse link, tá? Não pode sair pagando aleatoriamente para a conta do fornecedor, não. Você tem que pagar por aquele link que ele te passar. Que é uma conta que ele tem dentro do site do Alibaba que fica em Singapura. Então essa é uma dica de ouro. Se você pagar pelo site do Alibaba e ele mandar uma conta que fica na China, não é a conta do Alibaba, tá? A conta do Alibaba é em Singapura. Vai ter que aparecer lá Singapura. Vai vir no nome do fornecedor, tudo certinho, você vai pagar. E se você não receber esse produto ou qualquer coisa do tipo, você pode pedir o seu dinheiro de volta. Mas tem uma série de coisas que você pode fazer para você saber se esse fornecedor é um fornecedor confiável ou não, né? Analisa a reputação, igual você faz no Mercado Livre para comprar no Brasil, né? Reputação, analisa ali quanto tempo ele está na plataforma, entra lá no site dele, dentro do próprio Alibaba tem um site dele que mostra, veja se ele está te atendendo direitinho. Tem uma série de barreiras de segurança que eu indico, né, no meu curso e tudo mais, para você saber se esse produto se esse fornecedor tá ou não, né, de sacanagem com você, digamos assim. Então, e aí... exatamente. E só um ponto que eu ia até comentar que é bem importante. O Alibaba, para quem não sabe, é como se fosse um Mercado Livre. Ele te dá uma certa proteção. Para quem está fazendo transações dentro do site, ele te dá uma proteção. E essa proteção é exatamente essa que a Liliana comentou, que assim, claro que a gente não quer que chegue a esse ponto. Não. Por isso que existe que toda né? uma... Exatamente, existe um passo a passo, você verifica todas as proteções que podem te passar, o site e tudo mais. Até uma pesquisa no Google, procura a fábrica no Google, procura se ela tem mesmo uma operação, enfim, qualquer coisa que... eu costumo pedir para as pessoas fazerem o seguinte, os meus alunos, né? Uma dica, essa aqui é uma dica que vale muito a pena. Você vai ver o endereço dessa fábrica, porque esse endereço tem que aparecer lá no Alibaba, né? Você vai pegar esse endereço, vai jogar naquele Google Earth, você vai botar lá, você vai ver que tudo. Tem o Street View também, que é um outro site que mostra, né, imagens de satélite. O cara falou para você assim que a fábrica dele é grande, que tem não sei quantos funcionários. Aí você vai lá e coloca o endereço dele, tem uma casa lá no lugar. Verdade. Né? Então, assim, exatamente. Já você vê. Exatamente. E esse já é um ponto, assim, muito bom para você ver se existe uma fábrica. Porque se o cara falou que tem 200 funcionários e a fábrica tem 3 mil metros quadrados e tem uma casinha com jardim ali, alguma coisa tem errada, né? Então, tá errado. Já é mais um ponto para você prestar atenção. Para você prestar atenção. Mas por que a gente tem que cuidar de tudo isso? Porque a gente paga antes. Então, o fornecedor vai funcionar assim, tá? Você negociou com ele, acertou todos os detalhes com ele, e aí ele vai falar, e você vai dizer assim, ok, eu quero fechar com você. Ele vai mandar para você um documento chamado Proforma Invoice, ou fatura, é uma fatura mesmo, sabe? Aí você vai pegar essa Proforma Invoice e você vai
pagar esse fornecedor através de um link. Ele vai te mandar um link de pagamento e essa fatura comercial. Você vai entrar em contato com uma agência de câmbio ou o seu próprio banco, remessa online, enfim. Você vai entrar em contato com essas empresas, com essas instituições financeiras, vai mandar esse documento para ele e vai dizer que você quer pagar aquele fornecedor. Você vai pagar aquele fornecedor, o cara vai receber lá 2 dias depois, aí ele vai começar a produzir o seu produto, tá? É nesse momento. Dificilmente eles vão começar a mexer no seu produto antes, porque para eles, quando a gente fala que vai pagar depois, eu vou pagar depois e nunca mais volta, né? Então você paga adiantado o fornecedor. Quando é uma importação grande, tá, Augusto? Por exemplo, de 30 mil dólares, em que ele pede 40 dias para te entregar a mercadoria, o que ele vai te pedir? Ele não vai pedir para você pagar tudo para você ficar 40 dias com aquele dinheiro parado. Então, ele vai falar para você pagar 30% de entrada, para ele entender que você é real, que você, de fato, não está de brincadeira. E quando você paga os 30% de entrada, ele começa a produzir. Quando termina de produzir, ele vai dizer assim, ó, terminei, Augusto, suas tesouras estão todas prontas, vai embarcar tal dia, me paga os 70%. Você paga os 70% e ele embarca. Não é regra, tá, gente? Pode ser 30%, pode ser 20%. Cada fornecedor aqui vai definir o quanto ele quer receber. Isso aqui a legislação brasileira não se mete. Tá? Isso, e você tem que pensar que o fornecedor da China está no mesmo barco que você. Como que ele vai fabricar 30 mil dólares de produto sem saber se você vai comprar? Por que ele faria isso, né? Então, do mesmo problema que você tem desse lado, de saber, pô, será que meu produto vai chegar? Ele tem o problema de ir lá, pô, e se eu fabricar tudo isso e esse doido aí não pagar? Então, tem todo um negócio, tipo, tem que ser uma... E é para isso também que existe o Alibaba, né? É por isso que é um site que cresceu tanto, porque ele ajuda a você aqui do Brasil ter uma conexão direta com uma pessoa lá da China e fabricar os seus produtos. Então é impressionante o que o Alibaba ele fez, uniu, assim, né? O que ele mudou. Ele uniu, exato. Ele uniu, né? O empresário que está buscando fornecedor com um fornecedor que está querendo vender. E ele bombou nesses últimos 2 anos porque a China simplesmente ficou fechada. Então, assim, ó, se você é rico e tem dinheiro para ir para a China, se você é pobre e não tem dinheiro para ir, vocês estão no mesmo barco. Ninguém consegue viajar para a China, né? Exatamente, está fechado, né? Então, quem tem um pouquinho, talvez, de dinheiro, pague uma consultoria lá na China, talvez até pode fazer isso de diferença. Mas para quem está começando, não vale a pena. O Alibaba vai te atender. E depois que você tiver com esse fornecedor, que você já viu que ele tem qualidade, que você cria um relacionamento, o fornecedor gosta disso, o fornecedor gosta de criar relacionamento. E você vai comprar 50 mil dólares, não precisa mais fazer pelo Alibaba. Até eu aconselho você fazer por fora, até ele vai te dar desconto. Vai sair mais barato, né? Ele vai dizer assim, ok, eu vou te dar um desconto. Gente, cuidado com isso, tá? Se eles te chamarem para fazer por fora, quando é a primeira vez que você tá comprando, caia fora. Porque ele tá te induzindo ao erro. Daí você vai fazer... Vamos pensar um pouquinho, né? O que a Liliana tá falando é assim, depois que você criou uma relação com o seu fornecedor. Não é você vai lá, pergunta pro cara quanto que sai 100 tesouros, o cara fala, me paga por esse link aqui por fora que eu faço mais barato. Não é isso. É depois de depois de você ter uma relação com o seu fornecedor. É diferente, né? Acho que caiu aí. Acho que caiu a conexão. Vocês estão me ouvindo aí ou é só a Liliana que caiu? Eu acho que ela saiu. Eu vou chamar de novo. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certinho aí? Porque senão eu chamo ela de novo aqui. Diz aqui nos comentários se vocês estão me ouvindo certinho. Então, né? Vou chamar ela novamente aqui. Chamando ela aqui, vamos ver se ela entra. Oi, na verdade foi mancada minha. Eu fui descer os comentários e acabei saindo da live. Desculpa. Não tem problema. Não tem problema. Passou uma pergunta aqui para cima, eu vou fazer ela para a gente não deixar ela passar. Ô, Augusto, deixa eu finalizar o negócio do pagamento. Verdade, continua, pode continuar. Então, para você entender um pouquinho do desencaixe, do desencaixe do caixa, você vai pagar esse fornecedor adiantado.
Daí você vai guardar um dinheiro para pagar os impostos quando essa mercadoria, no caso da simplificada, quando essa mercadoria chegar no Brasil, a empresa courier vai te mandar um e-mail dizendo, ó, tua mercadoria chegou, o teu imposto vai ser tal, tal, tal. E daí você já vai ter uma noção, porque você fez, né, a lição de casa, você fez a simulação e tudo mais. E aí você vai dizer assim, ok, eu te dou o aceite. O dar o aceite é fazer o quê? Que a empresa courier dê continuidade no desembaraço. Entregar na tua empresa, tá? Daí sim os impostos. E o frete, se você pagou o frete para o fornecedor, você já pagou junto com a mercadoria. Mas se você não pagou, você vai pagar nesse frete e imposto. ICMS de acordo com o seu estado. Ah, não. Eu acho que tá ruim a conexão. Travou, né? Aqui eu tô te ouvindo. Voltei a te ouvir. Você apareceu aqui. Tá. Então é a minha internet mesmo que deve estar com Tá pau. certinho aí? Tá, eu tô te ouvindo aqui, tá? Se quiser continuar aí, tem outras perguntas, pode continuar. Vamos lá, vamos só para finalizar. E aí, esse pagamento dos impostos, do frete e tudo mais, você pode fazer com cartão de crédito, pode conseguir fazer com boleto bancário. Aí, esse não precisa fechar câmbio, esse você vai pagar no Brasil, tá? Legal, legal. Isso é importante porque você faz o pagamento com o seu cartão de crédito e ainda você ganha tempo nesse pagamento, né? Se você paga com o cartão, tem vezes aí que você consegue até 45 dias de prazo aí, né? Pois é, então essa parte você não paga adiantado, você paga quando você recebe. Exatamente. Teve uma pergunta aqui que eu acho que já meio que a gente respondeu, né? Todos os vendedores do Alibaba são confiáveis? Acho que nem todos, né? Da mesma forma que aqui no Brasil nem todos são, né? Então, assim, ó, o Alibaba ele tem esse tipo de cuidado. Ele tem lá, por isso que eu falei que ele tem uns filtrozinhos que são importantes. Os dois que eu considero mais importantes é o Trade Assurance, que é essa compra garantida, né? E o Verified Supplier, que significa que aquele fornecedor já foi verificado pelo próprio site. Então, geralmente, esses caras costumam ser confiáveis, porque eles já foram verificados pelo Alibaba. Mas ainda assim, eu não abro mão de você fazer toda aquela varredura, sabe? Dá uma olhada nos reviews, isso é muito importante, leia os reviews. Se ele tá entregando as coisas no prazo, não tá entregando as coisas no prazo, vale a pena, sabe por quê? Porque às vezes a pandemia, ela deu uma avacalhada. Então, quando o Alibaba foi lá, tava tudo lindo. Mas sei lá o que aconteceu agora, entendeu? Então, nem todos. Aqui no Brasil aconteceu a mesma coisa, né? Aqui no Brasil aconteceu a mesma coisa. Tem empresa que tava show de bola antes da pandemia, depois não existe mais empresa, né? Então, tem joio no meio do trigo, sim, mas a gente tem maneiras de se blindar, digamos assim, de minimizar. A palavra é essa, minimizar os riscos antes de pagar o fornecedor. Certo. Eu acho que a gente também já comentou sobre isso, mas um dos seguidores aqui colocou: eletrônicos precisa de selo da Anatel? Como que funciona? Você sabe explicar isso aí, Liliana? Nem todos, tá? Nem todos os eletrônicos vão precisar de selo da Anatel. Mas os que têm Bluetooth, você vai precisar ter, sim, o selo da Anatel, tá? Tá sendo exigido, por exemplo, fone de ouvido sem fio, até mesmo os smartwatch, né? Porque tem internet, né? Você conecta com tudo. Então, exatamente, o que tem internet, Bluetooth, eles estão exigindo. Mas nem todos, tá, gente? Tem um monte de eletrônico que você não vai precisar, né, ter o selo da Anatel. Então, tem que olhar a NCM. Não tem jeito, tá? Não tem como eu dizer uma linha completa de produto que vai ter. Até mesmo o brinquedo, vou dar um exemplo aqui. Brinquedo precisa de metro, praticamente todos os brinquedos. Mas tem brinquedo que você consegue só com licença de importação, que você não precisa do Inmetro. E o que vai dizer isso? A NCM daquele produto que você está trazendo, especificamente. Exatamente. E a gente volta lá para o começo, né? Que a NCM é um dos primeiros passos e um dos mais importantes, né?
Ô, Liliana, eu tinha mandado algumas perguntas aí que fizeram durante o dia. Você anotou algumas aí para a gente tirar as dúvidas do pessoal? Dos que a gente não respondeu aqui foi mínimo para importar, que essa é uma pergunta que eu sempre escuto, e se MEI pode importar. Então vamos lá. O MEI pode importar, tá? O MEI pode importar assim como qualquer outra empresa. O MEI tem um CNPJ e o MEI vai fazer uma importação empresarial, porque você é uma empresa. O que o MEI tem que ficar ligado? Em relação ao limite de importação, porque o MEI ele tem um limite de faturamento por ano, que é 81 mil, ainda estamos aí em processo de negociação para aumentar, né? Estava para 130, já estão falando em 144, então a gente está na expectativa, nada mais justo, né? Depois dessa inflação toda, todo esse aumento. Exatamente, é muito justo. O dinheiro já não vale a mesma coisa de um tempo atrás, né? Se o dinheiro não vale mais a mesma coisa de um tempo atrás, tudo tem que mudar. E muita coisa não muda ainda, mas tem que mudar. Mas acredito que eles vão aprovar. Eles vão aprovar. Talvez, não sei se 144, mas eles vão aprovar esse aumento, né? A gente está na expectativa. Então, a legislação fala que você pode comprar até 80% do quanto você fatura. Então, o MEI pode faturar 81 mil, ele pode importar até 64.800 reais aqui, tá? Reais. Então, assim, só esse detalhe, mas MEI pode fazer importação. Aí tem a questão da nota fiscal, se pode emitir, não pode emitir, né? Esse também é uma coisa que dá muita dúvida. Tem MEI que tem instituição estadual, tem MEI que não pode. Então, esse é um ponto que você tem que ver com o seu contador e tem que ver o estado, de acordo com o estado que você tem aí a tua empresa. Mas pode importar. Nada impede o MEI de fazer uma importação. E o mínimo para importar, né? Essa é a pergunta que eu escuto em todas as lives, né? E daí, quando eu falo que não tem uma resposta, o povo fica brabo. Mas é que assim, ó, não tem. Porque já vi gente importando com $300 e tendo lucro. Já vi gente importando com 15, 20 mil dólares e não teve lucro. Pô, mas como assim? Não estou dizendo que fez a importação, né? Mas assim, fez uma simulação e não foi legal. Porque, veja bem, o mínimo para você importar depende do produto que você está trazendo. Se eu trouxer $3 mil de cílio, eu vou trazer cílio pra caramba. De agulha, né? Você aí, Augusto, a sua linha. De agulha, eu vou trazer agulha pra caramba. Se eu trouxer $3 mil de cadeira, quantas cadeiras eu vou conseguir trazer com $3 mil? Quase nada. Acho que duas, né? Porque tem os impostos todos, né, gente? E aqui entra a outra pergunta que o pessoal fez, né? Se é verdade que o preço dobra quando chega no Brasil. É verdade na maioria das vezes, mas não dá pra gente usar isso assim como regra, né? Para todos. Vou dar um exemplo. Por exemplo, imagina que você está trazendo um produto que tem... Agora eu tô falando da importação formal, aquela que a NCM dita os impostos, tá, gente? Mais uma coisa que a NCM é muito importante. No caso da simplificada, ela só vai dizer se tem licença ou se não tem licença. No caso de uma importação formal, ela vai dizer se tem licença ou não tem licença e vai ditar as alíquotas dos impostos. Então, lá no site a gente vai ver a alíquota de imposto. A II é 10%, IPI é 5%, PIS e COFINS 11%, né? Somando os dois. Então, imagina que você vai somar esse imposto todo aí que eu falei, que vai te dar ali 30%. 30%. Na importação simplificada, vai te dar 60%. Então, você vai fazer a simulação, você vai dizer, pô, mas para eu fazer aéreo, cílio postiço, por exemplo, é uma coisa que, dependendo como você vai trazer, vale a pena a formal do que a simplificada para cílio postiço. E eu sei disso por quê? Porque já estudei bastante isso com um mentorado meu. Então, assim, se você vai ali e o teu produto tem só 30% de imposto de importação e o produto que o Augusto está trazendo tem 50%, então o mínimo para ele importar vai ter que ser maior do que o mínimo para eu importar. Por quê? Né? Porque o dele tem mais imposto. E aí o dele pode dar 2 vezes o valor do produto no Brasil e o meu pode dar só 1,6. Não dobrou. Exatamente. Me custou 60% a mais. O que significa isso? Se eu... Pode falar. O que acontece é o seguinte, quando você... existe a simulação, né? Você não vai fazer uma importação simplesmente por fazer. Você vai simular se essa importação realmente vai valer a pena para você. E isso, a gente coloca tudo na conta, imposto, o frete, tudo. Então,
essa primeira também parte da simulação da negociação com o fornecedor. A Liliana também ensina isso. Vocês que estão a fim de importação, alguma coisa do tipo, o curso dela é super completo e ela ensina a fazer a simulação para que você não chegue aqui no Brasil e você fala, putz, chegou aqui, eu não consigo vender porque eu não tenho lucro e nada disso. Então, essa simulação é muito importante e ela pode até falar um pouquinho mais sobre isso. Exatamente, a simulação é o divisor de águas, é aquilo que vai definir se você vai dar aquele passo adiante ou não, né? Às vezes você pode ver aquele preço ali e você vai falar, hoje não ficou tão atrativo para mim. Mas dali um mês você vai fazer de novo, às vezes o dólar baixa, outra coisa que o pessoal fala, o dólar tá muito alto, eu não vou importar porque o dólar tá alto, ou pago muito frete, ou pago muito imposto. Gente, analisa só uma coisa, se o teu produto é importado, tu vai pagar isso da mesma forma para o teu fornecedor nacional, porque o cara importou. Sabe o que você está pagando além disso? Você está pagando frete alto, o dólar alto e o lucro dele e os custos operacionais dele. Isso está acrescentando para você, porque ele é um intermediário. Exato. Então, assim, não fica preso. Porque o frete tá alto, eu não vou importar, vou esperar o frete baixar. Gente, sério, eu tô esperando esperando o frete, o dólar baixar. Que o cara e o dólar baixou, né? Se a desculpa era o dólar baixou, né? Se a desculpa era essa, já resolvemos esse problema aqui. A Elma fez uma pergunta aqui, qual a conta para fazer para saber se vale a pena ou não? Elma, me chama no direct que eu vou liberar para você uma planilha para você fazer o custo lá, para você simular a sua importação. É uma planilha no Excel, bem assim, didática, que é meio assim, intuitiva, você preenche as coisinhas ali e você vai saber se vale a pena. Você vai ter que ter o custo do seu produto, obviamente, você vai ter o custo do frete. Aí tu joga lá na planilha, ela vai calcular e vai te dar o valor. E como você vai saber se vale a pena ou não? Se chegar para você por um preço mais baixo do que você está pagando no Brasil, ou se não tem no Brasil, você descobriu o produto e você diz assim, opa, eu vou ser o primeiro a importar e eu vou conseguir vender com lucro, é essa a viabilidade. A viabilidade tem que ser vista dos dois lados, né? Quanto eu tô pagando por quanto eu tô vendendo. Esse gap é o teu lucro. É isso que tem que valer a pena. Então, isso, porque a pessoa tem que ver que a importação é para você conseguir um lucro melhor e fornecedores distintos, né? Porque assim, você está acostumado a comprar aqui do Brasil. Se do nada o fornecedor fala assim, hoje eu já não trabalho mais com esse produto. Esse produto saiu de linha, acabou. Se a sua empresa foi construída em cima da venda desse produto, você quebrou. Você acabou a sua empresa. Até você achar e engrenar outro produto, vai demorar. Então, a importação ela não serve somente para você conseguir mais lucro. Claro, essa é uma das buscas nossas, né? Mas você ter um outro fornecedor, você ter mais segurança, sua empresa não ser construída em cima de só um fornecedor. Então, toda essa parte é importante também e não só a busca por lucro. Claro, não vamos ser hipócritas, eu busco lucro. Com certeza. Só que eu acho que depois que você tem uma empresa assim rodando, você pensa em outras coisas, como a estrutura da sua empresa, né? Como que você vai... igual o Mercado Livre, você vender só no Mercado Livre. Do nada, todos os ovos na mesma cesta, né? Isso que eu falo. Exatamente. Do nada, o Mercado Livre fala assim, a partir de hoje não pode mais vender controle lá. E você só vende controle. E aí você não vende em nenhum outro lugar, só vende controle e acabou sua empresa. Então eu acho que a importação serve para muitas coisas além do lucro. Sim, aquelas vantagens que a gente falou no começo, né? Você não ficar na mão de um único fornecedor, você ter a possibilidade de trazer um produto em primeira mão, porque você vai trazer... Cara, você tem um bom fornecedor lá na China, você guarda ele a 7 chaves, o teu concorrente jamais vai saber. Agora, vai comprar do teu distribuidor, ele distribui para mais um montão de gente, entendeu? E quando você desenvolve um fornecedor, sabe... Você imagina você colocar sua marca, depois você pode trocar de fornecedor, não interessa, tem a tua marca ali, aquele fornecedor lá parou de fazer também, aquele chinês também parou, quebrou. Meu Deus, agora eu tô lascado. O que você faz? Cara, eu tenho a minha marca, eu vou lá pro fornecedor vizinho lá dele, que também talvez, né? Talvez não. Você vai ter esse processo de desenvolver um novo fornecedor, que daí aqui entra uma outra coisa que eu aconselho. Não deixe para desenvolver um segundo fornecedor depois que deu pau. Desenvolve 2 já, sabe? Importa uma vez de um, uma vez de outro.
Porque daí, se der um problema com um, você vai ter ali para onde correr. É isso, e a gente volta a falar o que eu conversei aqui. Você depende só de um fornecedor. Você também não pode, eu vou importar. E aí você começa a importar só de um fornecedor. Aí você, ao invés de ter um problema aqui no Brasil, você tem um problema na China, né? Então você fica com o mesmo problema em outro lugar. E outra coisa que a Liliana comentou sobre a marca. Você poder colocar a sua marca em um produto, gente, isso você consegue agregar valor ao seu produto. Às vezes você está vendendo um produto a 20, 30 reais, que com a sua marca você vai conseguir vender a 22, 32, não sei, aumentar um pouquinho, e o que não vai nem mudar, porque às vezes no fornecedor lá na China, eles te dão a impressão da marca, ou a embalagem com a sua marca, às vezes na negociação. Então, é muito simples de conseguir. Exato, é muito simples conseguir. Imagino que você já tenha feito para vários clientes isso. Com certeza. É uma coisa e assim, simples. É como se você fosse um fabricante sem precisar ter o ônus, né? De ter um monte de funcionário, de ter que ficar pagando um tanto de coisa trabalhista e tudo mais. Mas você é o dono, é como se você fosse o dono de uma fábrica, porque aquela fábrica na China está fabricando o seu produto, a sua marca. Né? Então, construa isso a ponto de você trocar de fornecedor e o teu cliente jamais vai saber. Ele vai continuar confiando, né, no Augusto, ele vai continuar confiando na tua marca. Então, isso, e ele falou aqui que já importei e peguei produto que só eu tinha. Então, às vezes você consegue achar, gente, e não é tão impossível assim, tá? Às vezes você consegue achar uns produtos que tá indo, assim, tá começando aquela loucura, assim, que você pega esse time, você consegue vender mais caro, você importa pelo mesmo valor, você consegue vender mais caro, e aí depois, claro, que começou a disseminar, todo mundo vendeu o produto, você ajusta e começa a continuar vendendo. Mas você consegue criar esse time, você consegue, com a sua marca, você consegue ter aquela visão de que esse produto vai estourar, ou um produto que tecnológico que aqui não tem ainda, enfim, alguma coisa assim, você vai construindo muito mais dinheiro, né? Muito mais chance de você ganhar dinheiro, né? Quem chega primeiro toma água limpa, né? Então, se você chegar primeiro e você descobriu ali aquele produto, é óbvio que daqui a pouco o teu concorrente vai descobrir. É lógico. É óbvio, é uma questão de tempo. Só que você vai estar um tempo ali sozinho. E se você começou esse processo, desenvolveu melhor o seu fornecedor, você vai começando a conseguir desconto nas próximas vezes. Assim, ó, o importante é que você comece, sabe? Qual é o melhor momento para você começar a importar? Agora. Nem que seja aprendendo, sabe? Tendo essa carta na manga. Se você hoje compra no Brasil de um importador, cara, pensa que você tem um mar de fornecedores, né? Você tá assim, ó, num cantinho assim, que é o Brasil. Pensa no tanto de fornecedor que você tem quando você aprende a importar. O quanto isso cria valor para o seu negócio, né? É uma expertise que você tem. Para você ter uma ideia, Augusto, menos de 1% das empresas de comércio no Brasil importam. Ah, Liliana, então é porque não é vantajoso? Não, é porque poucas pessoas têm a coragem, mas eu digo coragem assim a ponto de assim, ó, todo empreendedor tem que ter um pouquinho de coragem, tem que investir, tem que correr risco. Tem que arriscar, não dá pra não correr risco. Arriscar. Claro que todo risco precisa ser ali, né, analisado. Exato. Mas enfim, e essas pessoas que estão aqui na live hoje com a gente, essas pessoas elas estão mais propensas, mais dispostas a conhecer algo novo e que vai sair na frente da concorrência. Então, quando eu falo assim que menos de 1% está importando, é porque não tem essa paciência de conhecer algo novo. Ah, eu tô fazendo, é mais do mesmo, né? Tem empreendedor que senta em cima do troço, cara. Fala, eu tô ganhando, isso aqui também pra mim tá bom. Exato. Isso aqui podia estar ganhando mais. Entendeu? Esse dado que você passou de 1% só importar, olha, eu não sabia desse dado e é impressionante, né? Porque assim, a gente percebe que essa mágica da importação está concentrado em 1%, e isso é uma coisa assim, impressionante, né? Como que 1% do Brasil, gigante do jeito que só 1% importa? Isso é uma coisa impressionante que a gente tem que mudar esse cenário, né? E não é 1% que vende produto importado, praticamente 90% vende produto importado, só que só 1% vai direto na fonte, entendeu? Exato. Então é um dado assim que mostra que se você começar
E você tem passo a passo, gente. Você não precisa ir sozinho, você não precisa arriscar o seu rico dinheiro, né? É isso que eu falo sempre. O nosso conteúdo gratuito, tanto seu quanto o meu, ele vem para despertar em você essa possibilidade. Eu falo assim, ó, destravar o pensamento do importador, destravar o pensamento. Ó, muitas pessoas que estão aqui acompanhando agora, quando começaram a vender online, também ficaram cheios de medo. Meu Deus, será que eu vou começar a vender online? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Normal, gente, é normal. Só que antes você começar, né? Antes você vai ter o retorno. E a importação, gente, só para deixar claro aqui, tá? Não sou leviana para dizer para você assim, ó, comece a importar que você vai ficar rico. Não é isso, gente. A importação é uma forma de você comprar produtos mais em conta. É uma forma de você aumentar a sua margem de lucro, de você diferenciar seu produto, de você colocar sua marca e tudo mais. Mas ela tem que ser construída. Não dá para você ser imediatista. Aquela pessoa que fica 2 horas e fala que não encontrou o produto, ela não serve para importar. Sai fora. Não é para você a importação. Vai comprar do distribuidor vizinho da sua casa. Vai atravessar a rua, vai comprar... Sabe? Não é. A importação é algo que é construído e que ela começa a fazer sentido para você no longo prazo, tá? Então, assim, não é na primeira importação que tu já vai tirar milhares. Você vai conseguir reduzir teu custo, sim. Mas é lá na frente que você vai dizer assim, putz, eu devia ter começado antes isso aqui. A Liliana tinha razão. E outra coisa, não é só importação, né? Tudo na vida leva tempo de maturação. Eu fico pensando assim, pô, aquela pessoa que está começando hoje a vender online, no Mercado Livre, na Shopee, enfim, qualquer outro lugar, a pessoa fala, poxa, eu acho que eu perdi o time, porque se eu tivesse começado há 2 anos antes, hoje eu já estaria com a minha empresa rodando. Então eu acho que tanto vender online, quanto você conseguir um fornecedor na China, quanto importar qualquer coisa, você tem que começar aos poucos. Eu acho que começar aos poucos na importação é você começar com uma importação simplificada. Eu acho que é o primeiro passo, é onde você gasta menos, onde você investe menos, onde você menos risco, porque se você faz a maior cagada do mundo, você não perdeu um container, você perdeu uma caixinha, né? Então vamos supor que você faça a pior cagada. Você perdeu uma caixinha, não perdeu um container. Então eu acho que tudo é uma questão de maturação, vai fazendo na manha, vai fazendo aos poucos. E o conteúdo que a gente passa, eu como vendas online, a Liliana como importação, todo esse conteúdo gratuito, eu acho sinceramente que tem pessoas que conseguem importar somente com conteúdo gratuito. Só com que você assiste, com você vê no YouTube dela. Exatamente. Só você assistindo e consumindo o conteúdo gratuito, você consegue importar. Vocês me assistindo, pegando o conteúdo que eu passo, você consegue vender. Então, assim, você consegue construir uma empresa gratuita. E assim, tá, Augusto? Aproveitando essa oportunidade, no início de julho eu vou fazer um evento. Porque se você entrar lá no meu canal do YouTube, vai ter muita coisa, cara. Muita coisa mesmo. São mais de 100 vídeos lá, vídeo aula, né, com início, meio e fim, sobre um assunto específico. Só que é claro, né, não vai ter assim o passo a passo, um vídeo atrás do outro. Mas eu vou fazer um evento, ele vai começar dia 10 de julho, tá? Um evento completamente gratuito. E depois eu vou abrir vagas do curso Segredos da Importação, que é o meu curso completo, que tem de container, compartilhamento de container, simplificado, tudo, tá? Mas esse evento gratuito, gente, são 3 aulas. Eu explico passo a passo, desde escolher o produto, achar o fornecedor e o passo a passo de você fazer uma importação. É gratuito. Gente, e quem participou desse evento pode dizer assim, ó, nossa, quanta coisa eu aprendi aqui. Então, aproveita essa oportunidade. Vai, participa, sabe? Quem não me segue ainda, vai lá, me segue, porque lá eu vou dividir as informações até começar o evento. Eu tô passando aqui em primeira mão para ti, porque eu ainda nem comecei a divulgar o evento, tá? Mas que show! Que dia vai ser? Vai ser do dia 10, é por isso que eu não tô lembrando direito a data, mas é do dia 10 ao dia 14 de julho, tá? Vai ser no canal de YouTube, então assim, dividindo tela, mostrando, fazendo na prática, procurando fornecedor na prática. Vocês vão entender como conversar com eles, como pedir link de pagamento, como pagar, tudo. De ponta a ponta da importação simplificada. Para você então, você que não segue ela ainda, já entre lá, já se inscreva no canal do YouTube dela, já siga aqui o perfil dela no Instagram. Primeiro que ela passa conteúdo diário aqui,
como eu já disse, só do conteúdo gratuito você já conseguiria fazer, com certeza, uma importação simplificada. E segundo, que você vai ficar, vai saber da data que ela vai passar aí. É praticamente uma aula, né, Liliana? São aulas que você vai passar. São várias vivo, aulas, né? Conteúdo. E o conteúdo na sequência, o passo a passo na sequência, tá? Eu vi que teve uma pergunta aqui do Douglas, acho que ele perguntou se a importação simplificada seria o container compartilhado, né? E a Elma já se adiantou, Foi já isso vi que mesmo. a Elma pegou, a Elma tá demais, hein? É isso aí. Na verdade, assim, ó, a importação simplificada nada tem a ver com container compartilhado, tá, Douglas? A importação simplificada, ela tem algumas características e uma delas é o que a Thelma colocou aí. Tem que ser uma importação através de um frete aéreo, não dá para fazer por container, tá? Mas é assim, ó, é a importação que é até $3.000, não precisa ter radar nem despachante aduaneiro, o frete precisa ser daquele frete de natureza courier door to door, né? E não pode ser um produto que tenha nenhum tipo de licença. Tem que ser produto só que não tenha nenhum tipo de licença, em metro e nada disso. Então, o container compartilhado já é outra coisa. Que, inclusive, nós temos container compartilhado aqui também. É um produto que eu também vou falar mais no decorrer das próximas semanas, né? O container compartilhado, ele funciona assim. Você não precisa comprar um container inteiro e encher dos seus produtos. Eu lembro que a gente estava conversando, né, Augusto? A gente estava falando assim, um dia nós vamos encher um container, né? Suas pecinhas são pequenas. Nossa, vai dar muita coisa, né? Mas você pode trazer a importação marítima sem ser um container inteiro. Você pode ir lá e comprar só 1 metro cúbico de espaço, ou 2 ou 3 metros cúbicos e pagar só por aquele espaço. Então, ele é bem democrático também. Mas daí tem alguns custinhos fixos de porto e tudo mais, que para compensar, você vai ter que colocar bastante mercadoria ali. E, assim, você tem que ter pelo menos os 7, 8 mil reais, que são os custos fixos da operação. Então, quanto mais você tiver volume, vai compensar demais para você a importação de conteúdo compartilhado. Legal, e eu acho que é tudo teste, né? Como a gente falou antes, é tudo simulação. Simula, se você tem dinheiro para investir, primeiro faz uma simulação de uma importação simplificada, depois você faz com um container compartilhado. Se você viu que compensa aquele produto, você validou, faz uma importação formal aérea, uma importação formal marítima, enfim. Você consegue, com a simulação, saber o que realmente cabe para o seu negócio. Eu acho que tudo é questão de teste, não só na importação como na vida, né? Tudo é teste. Você testa um produto, se vende no Mercado Livre. Porque assim, você não vai importar agora. Compra de um fornecedor aqui, compra um pouquinho mais caro. Tenta, vende ele. O produto vendeu, foi validado? Você importa pela importação simplificada. Pô, deu certo, eu já estou fazendo várias importações simplificadas. Talvez você possa se encaixar na importação compartilhada, no container compartilhado. Então isso é tudo simulação, gente. Não é a ferro e fogo. Para mim serve isso, para você serve isso. Eu acho que é teste. E eu acho que a Liliana concorda com isso aí. Com certeza absoluta. Por isso a importância de você aprender todos os tipos de importação. Não adianta você comprar, às vezes, um curso só de uma e não de outra, né? Mas, é claro, não dá para negar que a importação simplificada é a porta de entrada. Mas ninguém vai sair dando tiro no escuro. Nós temos planilhas completíssimas para os alunos, que te dá o custo unitário, que dá o custo por NCM, aonde você vai ver quanto vai custar o teu produto chegando no Brasil. E você vai colocar ali, né, o input ali, colocar todos os dados buscando mesmo no mercado. Não é algo que você vai chutar. Claro que nós temos o frete, né, que varia um pouquinho, o dólar varia ali também, né? Mas pensa na seguinte forma, variou o frete, variou o dólar, o teu concorrente também vai ter essa variação. Nós estamos todos no mesmo barco. O teu concorrente vai ter essa variação, o teu fornecedor que compra importado também vai pagar isso e ele vai te repassar. E pronto, todo mundo vai repassando. Quem vai pagar? Nós, consumidores. É assim que é. Não tem outra Verdade. jeito, E outra, né? aqui em São Paulo a gente tem um bairro aqui conhecido que é o Pari, né? O Pari é recheado de fornecedores, importadores, enfim, distribuidores. E, gente, da onde vocês acham que eles compram? Eles compram da China, eles compram de lá. Então, quer dizer, você comprando deles, muita gente me pede, Augusto, onde eu posso achar produtos? Fácil, você vai achar em distribuidores. Então, começa a fazer os testes.
em distribuidores comprando, pagando talvez um pouquinho mais caro, mas aí você faz o teste. E aí esses distribuidores compram onde você vai comprar lá na simplificada, claro, em volume diferente. Mas você está tirando um intermediador. Ao invés de você passar aqui e ir para lá, você está indo direto para lá. Então você já vai estar ganhando uma margem aí. Um ponto interessante para a gente falar aqui, porque isso também é outra coisa, que às vezes as pessoas dizem, Liliana, eu fui fazer a simulação e vai chegar mais caro do que eu estou pagando lá no Paris, vamos supor, ou lá na 25 de março, enfim. Como que isso é possível? Eu tirei um intermediário do meu caminho. De fato, gente, isso pode acontecer. Lembra que eu falei para vocês que o fornecedor ele negocia por quantidade? Então, quanto maior a quantidade que esses importadores, esses grandes importadores estão comprando, eles conseguem ter melhores negociações, melhor negociação do que você tem comprando 100 caixinhas, enquanto eles compram 100 mil. Só que vejam, aqui você pode estar começando com 100 caixinhas. Então, talvez hoje, por isso que eu falo que a importação ela vai fazer sentido no longo prazo. Na primeira, você vai dizer assim, pô, ficou a mais em direção daquilo que eu quero, que é ter a minha marca própria, quer não depender de fornecedor nacional, quer trazer uma inovação para o Brasil antes desses caras, que vou diferenciar meu produto porque todos os meus concorrentes compram no Paris, sabe? Então, ao longo prazo, vai começar a fazer muita diferença financeira. Talvez no começo só faça diferença nisso, diferenciar produto e tal. Então, pode acontecer isso, de eles terem preços mais competitivos porque eles fazem uma grande negociação. Mas, gente, as chances são de que você vai conseguir ter preço e produto diferente, né? Do que esses caras têm lá. Exatamente. Eu acho importante, pessoal, como eu sempre digo em toda a nossa vida, é teste. Se você testa, vê se funciona, vê se não funciona, é teste que funciona. O que você pode testar e que funciona, você vai testando aos poucos, vai fazendo a validação aqui no Brasil e é assim que funciona. Liliana, eu vi você falando... Tá rolando umas dúvidas aqui. Você leu aí, pode esclarecer as dúvidas. Eu vou só falar porque isso aqui é muito importante. É em relação aos impostos, né? Eles estão perguntando se na importação simplificada o imposto é maior do que em uma importação formal. Gente, na importação simplificada, ela simplifica os 4 impostos federais em um único imposto. Os 4 impostos federais são II, que é o Imposto de Importação, o IPI, o PIS e o COFINS. A título de curiosidade, só o imposto de importação é o único que o importador paga. O IPI, o PIS e o COFINS, os fabricantes nacionais pagam igualzinho. Quem fabrica, vou pegar aqui essa acetona, tá, gente? Quem fabrica acetona no Brasil vai pagar o mesmo IPI, o mesmo PIS, o mesmo COFINS que o importador. E o II? Não, o II o fabricante não vai pagar, porque é o imposto de importação, ou seja, só quem está importando que paga. O resto é igual, tá? Por quê? Porque o governo ele equipara o importador ao fabricante. Isso é um detalhe interessante. E na importação simplificada, o que eu pago, Liliana? Esses 4 impostos viram apenas o imposto em importação. Só que a alíquota do imposto de importação é de 60%. Enquanto a soma desses 4 impostos, no caso da importação formal, dificilmente ele chega a 60%. Então, é um pouco mais baixo, sim, o imposto, só que você tem vários outros custos que numa importação simplificada você não tem, entendeu? Então, acaba, em alguns casos, compensando a importação simplificada. E é muito menos burocrática. Para quem está começando, assusta, às vezes. Tanto que eu falei pro Augusto assim, Augusto, não vou falar sobre importação formal, porque a pessoa que vai me ver ali a primeira vez vai dizer, some da minha frente, Liliana. Vou fugir disso, né? Vou fugir, entendeu? Então, a importação formal, ela tem alguns outros detalhes, mas super possível. E quando você já faz uma importação simplificada, veja que a etapa de negociar com o fornecedor, de pagar o fornecedor, de fazer a documentação, você já sabe. Aí você vai aprender só a outra parte, que é o quê? Contratar um despachante aduaneiro, contratar um agente de cargas, entendeu? Então, vale a gente talvez ir galgando, né? Em alguns casos, ao invés de ir direto na importação formal. E é importante que você comentou sobre a fabricação pagar os outros 3 tipos de impostos, enquanto a importação paga, além desses outros 3, mais o II, né? Mas você tem que pôr em consideração que o cara que fabrica tem um custo absurdo. O cara tem uma fábrica, tem um monte de funcionário,
Então você fala assim, pô, então compensa eu talvez fabricar, tem que pôr na ponta do lápis. Porque e o investimento de uma fábrica, né? O maquinário, a mão de obra, tudo. E expertise, então, né? Você vai precisar ter a expertise, ele não vai se jogar. Exatamente, você vai simplesmente comprar... não, vou investir aqui 100 mil reais em uma máquina X, você não sabe nem operar. Então, eu acho que você tem que pôr na ponta do lápis mesmo, o que compensa, porque esses 3 impostos que todos pagam, aí você fala assim, pô, mas importar eu ainda vou pagar esse imposto de importação? Mas calma aí, você não investiu, você não tem uma estrutura, você não investiu em maquinário, você não tem gente. É diferente, pessoal. Ninguém imagina o custo que é ter uma fabricação de qualquer coisa. Cara, eu acho assim, ter uma fábrica tem a parte da pessoa, né? Tem muitas pessoas envolvidas ali no processo. Então, você tem que ter um outro nível de gerenciamento, um outro nível. É outro nível. Mas é claro que talvez você fabricando nem pode conseguir ter preços mais competitivos. Mas aí tem o ônus e tem o bônus. Né? Exatamente. Eu acho que é outro game, né? Outra coisa totalmente diferente. Uma fabricação, você tem que pensar em outra coisa, outra precificação. É difícil, não é fácil. Eu, sinceramente, acho que é mais fácil importar do que fabricar. Principalmente as leis trabalhistas aqui no Brasil, é tudo muito complicado. E te exige muita mão de obra qualificada, né? Não é simplesmente uma mão de obra, é uma mão de obra qualificada e tudo mais. Então, eu acho que isso é diferente. Você viu mais alguma pergunta que você queira responder? E como você consegue colocar a sua marca, então, né, pouco importa se está sendo... Exatamente, você tem um fabricante na China, né? Na verdade, eu não vi mais nenhuma pergunta. Eu acho que também daquelas que você me mandou, finalizou. Se tiver alguém aí com mais alguma pergunta... Tá. Uma coisa que eu ia te perguntar, eu vi você falando sobre uma planilha que você tem disponível para a pessoa que te mandar direct. Fala um pouquinho dela e a gente podia criar alguma coisa aqui, a pessoa tirar um print, marcar a gente e conseguir essa planilha. O que você acha? Achei ótimo. Tem que marcar a gente, tem que tirar um print e aí me chama lá. Se tirar um print e marcar a gente, eu vou entrar em contato com você e eu vou mandar um link para você. Vou fazer melhor, vou mandar 2 planilhas. Uma da importação simplificada e uma da importação formal, com um videozinho para você entender como que você vai buscar aqueles valores e como que você vai preencher aquela planilha. Combinado assim? Então, tá bom vamos lá, pessoal. Se vocês tirarem um print, me marcar e marcar a Liliana no post, repostar lá no Instagram, a Liliana vai disponibilizar 2 planilhas. Pessoal, essas planilhas não é simplesmente qualquer planilha, não. Isso aí vai te ajudar na importação, tá? Então, tira o print agora e consiga essas planilhas aí. Tira o print agora. Isso aí, pessoal. Oi. Liliana, vê se tem mais uma pergunta aí. Se você quiser responder... Não sei se eu tenho aí, deixa eu ver, a Elma acho que fez uma pergunta assim, tem como importar de mais de um fornecedor e aproveitar o mesmo frete? Ótima pergunta, Elma. Tem sim, tá? Só que neste caso, você vai ter um intermediário nesse caminho aí, mas que costuma compensar. É importar através de uma trading lá na origem. Você vai dizer quais... o Augusto tem um exemplo disso. Os produtos do Augusto são produtos completamente diferentes. Que nunca vai ter um fabricante que vai fabricar todos. O que nós fizemos? Nós compramos de uma trading. Porque essa trading, ela foi buscar os produtos. Ela buscou o produto A, o produto B, o produto C, fez o custo para nós e uma única importação. Nós vamos pagar importação da tesoura, importação do kit, nada disso. Foi uma única importação e todos os produtos ali. Então, tem como, sim, você comprar de fornecedores diferentes através dessa trade. Porque essa trade, o que ela vai fazer? Ela vai unificar a sua importação. Não vai só colocar dentro de uma caixa única. Ela vai fazer uma documentação única. Quando ela vai botar isso tudo numa commercial invoice, você vai pagar só uma vez. Se, por exemplo, despachante, uma única vez. Agente de carga, uma única vez. Armazenagem, uma única vez. Então, compensa se você for comprar de 3, 4, 5 fornecedores diferentes, com certeza compensa. Essas trades cobram assim de 7 a 10% do valor FOB, tá? E lá dentro do Alibaba mesmo, você pode encontrar algumas trades que fazem esse tipo de coisa, tá? Então, inclusive como você falou, para mim compensou muito, porque, pessoal, eu trabalho com
na verdade, com vários produtos muito diferentes um dos outros. Então, dificilmente aquele fabricante que fabrica aquele meu produto X vai fabricar o meu outro produto. E para compensar na minha importação, eu tinha que importar mais coisas. Eu não conseguia importar somente uma. E bem, mesmo porque eu também não ia importar uma coisa só, colocar os ovos em uma cesta só também não é interessante. Então, para mim, compensou muito fazer na simulação, né? Compensou muito fazer essa simulação com uma trade do que, eu vou importar desse fabricante, desse e desse. Além de um trabalho absurdo que ia dar, de fazer toda essa divisão, a trade normalmente compensa mais mesmo para quem tá escolhendo vários produtos, vamos dizer assim. Exato. Assim, gente, mesmo a linha de produto, o fabricante vai fabricar, mas coisas completamente diferentes, aí vão ser fabricantes diferentes, aí compensa uma trade. É isso aí. Liliana, você tem mais alguma coisa para falar? Alguma coisa? Cara, quero te agradecer, aí? Foi bom demais. Esse aqui é o estilo de live que eu gosto. Embora as minhas lives de terça, gente, terça-feira tem live no meu canal do YouTube. Aula, tá? É uma aula, na verdade. Eu chamo de live porque é ao vivo, mas é uma aula onde eu divido tela, trago um assunto específico e nós discutimos e debatemos aquele assunto, respondo todas as perguntas e tudo mais. Mas a live que eu gosto é esse aqui, ó. Bate pronto, sabe? Eu também gosto. A pessoa assim. Vai perguntando e a gente vai respondendo. E se vocês quiserem me chamar no direct, fazer pergunta, tirar suas dúvidas, eu sempre abro caixinha de pergunta. Vou abrir agora uma caixinha de perguntas. Se você ficou com dúvida, joga lá e eu vou responder todo mundo e vamos passar ali essas planilhas para quem fizer aquele compartilhamento ali que a gente falou, né? Marcar a gente e tudo mais. Então, fiquem de olho porque vai começar um evento bem legal, totalmente gratuito para vocês. E brigadão, viu? Obrigado pela oportunidade. E quem tá com dúvida se a importação é ou não é para você, venha aprender. Isso é só um recado final aqui. Você não tem que aprender. Você já viu alguém aprendendo a nadar quando você já está morrendo afogado? É tarde demais, né? Então, vem aprender a importar, que quando chegar o momento, você vai aproveitar a oportunidade. Eu costumo dizer que a oportunidade nunca é perdida. Você pode perder, mas o outro que está preparado não vai perder aquela oportunidade, né? Com certeza. Então, uma oportunidade, ela nunca é perdida, ela pode ser perdida por você. E se você não souber fazer o processo, você pode perder essa oportunidade aí. Então, aprende antes, e lá na frente pode começar a fazer sentido para você e você vai colocar em prática. Verdade. Pessoal, e a Liliana vai abrir uma caixinha de perguntas. Se, inclusive, restou alguma dúvida dessa live, eu acho que ela foi bem completa aqui. Ela esclareceu praticamente tudo que a gente precisa sobre importação simplificada. Mas ela vai abrir uma caixinha de perguntas. Se restou alguma dúvida, vai lá no Instagram dela e pergunte diretamente para ela. Ela também vai me marcar lá e tudo mais. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que a Liliana tenha gostado. E eu vou deixar esse encerramento para você. Eu só aperto o X aqui. Ó. Agradece todo mundo aí. Então tá bom. Tchau, gente. Tudo de bom. Até mais. Tamo junto. Tchau, tchau, pessoal.